Bom dia! Dia. Tudo bem, Flávio? Graças a Deus vai tudo bem contigo. Tudo bem, graças a Deus. E aí? Primeiramente, Juliana, eu quero agradecer a tua participação, de estar com a gente aqui num domingo no horário desse. Eu sei que para mulher é mais difícil, eu comento isso com a minha irmã, porque homem acorda uma hora antes, meia hora antes, tá tudo certo. Vai lá, toma um banho. Agora a mulher não, ela tem que acordar 3 horas antes para se preparar. É, Então, assim, mas é um prazer estar aqui com você. Foi um convite muito bom, muito bem recebido. Te agradeço muito pelo convite, poder participar. show de bola. Eu falo que às vezes as coisas novas nos assustam. E eu não sei se você efetivamente já tinha uma experiência, já estando conversando pelo Instagram, vamos falar assim. Mas é muito bacana, porque você vai ver que vai acontecer isso com você. A partir de um primeiro momento que você faz, você vai querer fazer cada dia mais você vai querer participar. E isso é meio que um processo de evolução. Eu fico muito contente das pessoas quererem participar por essa situação, né? De poder aprender mais. E nós também estamos aprendendo. Então é um fato que não tem como voltar mais, né, Juliana? As coisas estão indo para esse rumo e É, não tem volta, não tem volta. Mas vamos lá. Quem é a Juliana? Fala de bom, você para nós. sou Juliana, né? Tenho 29 anos, sou farmacêutica, esposa do Josué, mãe do Miguel, de 2 anos, dez Ah, que meses. legal. Josué e Miguel. Isso. Moro aqui em Goiânia e trabalho com a Ana, pessoa muito especial. E, sim, nesse tempo eu sempre sonhei em ser mãe, minha vida toda. Eu falava assim, Juliana, qual que é o seu maior Certo. desejo? Ser mãe. Sempre foi. E ao longo da minha espera, da gestação, e nesses 2 anos e 10 meses, eu, eu venho lendo muito sobre isso, assistindo muitos conhecedores do meio digital, e sendo acompanhada por profissionais muito bons. Eu tive a honra de ser acompanhada pela doutora Fernanda Catarino, em Niterói, e pela doutora Camila Duarte, aqui em Goiânia, que fazem um trabalho digital também muito importante para a divulgação mesmo dos cuidados com as crianças, tanto em relação à saúde quanto em relação à, à qualidade de vida, de bem-estar, de construção de seres humanos, assim, íntegros, responsáveis e com a saúde plena. Elas trabalham mais com a formação ou é como se fosse um trabalho de doula? Não, elas são pediatras Ah, mesmo. pediatras. Então Elas elas trabalham muito com o desenvolvimento infantil, com a divulgação, né, dos cuidados com a saúde das crianças. São profissionais que eu indico e são muito boas, assim. que E legal. tudo que eu adquiri de conhecimento sobre desenvolvimento infantil, eu também devo a elas. Que bacana. Então vamos nos situar. A Juliana mora em Goiânia, a médica dela é de Niterói, é uma das médicas de Niterói. Na verdade, eu fui estudar no Rio, conheci meu esposo, casei, tive meu filho, então a doutora Fernanda acompanhou o Miguel por 7 meses. E Lá, entendi. depois eu vim para Goiânia e estou sendo acompanhada pela doutora Camila. E isso, olha que bacana, né? Hoje o mundo possibilita isso, né? Antigamente a gente não teria esse tanto de informação igual você falou. Eu busco informação pela internet, a médica consegue me acompanhar de Niterói aqui. Hoje a evolução, né, das coisas possibilita acesso à informação.
a gente já pode começar falando disso. Eu acho que os pais que se preocupam no desenvolvimento infantil não tem mais a desculpa de falar que eu não conhecia, eu não tive acesso à informação. Hoje não. Hoje está aí. Para quem quiser ver. Pode falar. Eu acho que a primeira... Hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade de muita pressão. Pressão da sociedade para a gente cumprir certos pré-requisitos. E eu queria começar a falar sobre a ideia dos pais de terem filhos. Porque vamos lá. Não é... Eu acho que é isso que começa. Vamos lá. A preocupação com o desenvolvimento do seu filho começa lá na concepção de tê-lo. Começa com a decisão sobre tê-lo, que não deve ser meramente uma concepção da sociedade. Deve ser um sentimento mútuo do casal e verdadeiro de que querem ter filhos. Porque você sabe, né, Flávio, que ter filhos, quando você tem que pensar muito bem sobre a disponibilidade de tempo, as preocupações, a dedicação que a gente tem que ter para essas crianças, porque é uma vida, né? É uma vida que a gente forma. Então, eu acho muito importante, primeiramente, antes de pensar, quando você pensa em ter filhos, você tem que ver, é isso meu desejo ou é só porque a sociedade está me pressionando a ter um filho? Você foi ter filho, você tinha quantos anos, quanto tempo que estava com o Josué já? Não tinha muito tempo que eu estava com ele, assim, na verdade, não foi uma decisão, foi uma surpresa. Mas mesmo nesses casos, a gente tem que se preparar. Acho que Deus deu esses 9 meses de gestação para a gente se preparar. Não foi à toa, né? 9 meses não veio à toa. Não foi à toa. E outra coisa que a gente deve fazer, que eu fiz muito durante a minha gestação, é orar, né? Orar a Deus para nos dar discernimento e conhecimento e para a gente poder formar essa vida. Tá, que é uma vida, né? Uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Vamos lá, então. Você está me dizendo, Juliana, que o casal, então... Vamos falar de uma família cristã, teoricamente, certo? Vamos pegar isso como base para que todo mundo se situe aí. Falando de uma família cristã, teoricamente, quer ter um filho. Aí ela começa a se planejar. E o que é esse planejamento? O que é essa... Independente da cobrança, né? Porque eu acho que quem tem um ano de casado numa situação, ou a Gisana, que eu acho que já tem um pouco de tempo maior, que ela contou pra gente, deve ser uma pressão gigante em cima dela, que as avós, os amigos, todo mundo topa a pessoa e fala, ué, cadê? Não é assim? Sim. E aí, como é que tem que fazer? O que tem que fazer? Ler sobre o assunto, procurar profissionais na área que possam te ajudar a entender como é o desenvolvimento motor, como você pode estimular o desenvolvimento motor e também o desenvolvimento da personalidade da criança. E, além disso, você ter na sua mente, tanto do homem quanto da mulher, que a sua disponibilidade de tempo, de amor, de carinho, ela deve ser muito grande. Então, eu tenho olha, a minha vida, a partir do momento que eu tiver um filho, vai ser totalmente diferente. Eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que... tudo que eu faço hoje, pensando só em mim, não vai ser mais assim. Porque depois que a gente tem um filho, tudo é pensado em relação a eles. Tudo é pensado neles. Miguel tá aqui. Tudo é pensado neles, no bem-estar deles.
pais preocupados pensam nisso, né? Eu comento assim, ó, que a grande riqueza de uma família são as crianças. Uhum, Claro, tudo no tempo certo, tudo no tempo certo. É evidente, Gisana, você comentou que é muito assim, mas é evidente que todo mundo quer ver o quê? Uma família prosperando. Não que não ter filho não é um sinal de prosperar, mas é o cumprimento da palavra. Só que eu acho que vem muito bacana quando a pessoa fala assim, olha, ainda não chegou a hora do planejamento nosso. A gente acha talvez que não está na hora correta, não estamos planejados ou não estamos em condição de ter filho ainda. E eu não estou falando de condição financeira. Eu estou falando que tudo tem um tempo, né? Então, Exatamente. Tem que isso. partir do coração e da preparação de Deus, assim. Você tem que estar bem emocionalmente, bem consigo mesmo, ter certeza da sua decisão. E isso eu acho que agrega bastante, porque a pergunta vai ser natural, principalmente pela tiazona, aquelas reuniões na família. Essa época, então, é a época de Natal, eu acho que é o assunto. Pelo amor de Deus, até hoje eu não tenho neto, eu não tenho sobrinho ainda, a pressão é gigante, é gigante. Mas show de bola. E aí, quando você foi fazer esse planejamento, Juliana, que aí você, pá, descobriu que estava grávida. O que que mudou? Você teve que comer diferente? A lógica, a leitura, eu acho que toda mãe, todo pai descobre que está grávida, começa a ler livro. Compra um monte de livros sobre bebê e começa uma loucura, né? Porque é um monte de informação, às vezes contravertida, uma bate e choca com a outra. Mas e aí, como é que ficou a alimentação no processo de gravidez? Como é que funcionou? Então, eu busquei profissionais que me apoiassem, em que eu confiasse para me ajudar nesse processo. E eu acho que é muito Certo. importante a mulher se sentir segura nesse momento. Então, é muito importante que ela procure um profissional, confie nesse profissional, para que ele possa orientá-la no decorrer da gestação. É claro que é muito importante ler, e realmente tem situações em que a gente vê controvérsias entre os livros, mas eu acho que também é muito do instinto, sabe? Vamos ver o que é melhor para mim. Eu vou seguir o que é melhor para mim, que eu acho que é melhor para mim. Que a gente tem isso para tudo na vida, né? Independente de todas as posições, a gente sabe o que é melhor para nós e a gente deve seguir o instinto e pensar assim, ah, eu sei o que é melhor para o meu filho, independente dos palpites, é, independente do que os terceiros vão te falar, você vai saber o que é melhor para você durante esse período. E isso Juliana, a gente vai levar, eu, é uma preparação que a gente vai levar para os primeiros anos da criança, para a educação da criança. Porque vão surgir muitos palpites de todos os lados. E a gente que vai, através do nosso conhecimento adquirido e do que a gente espera, a gente quer para os nossos filhos, que a gente vai conseguir definir o que melhor vai ser em cada situação. eu vejo assim, ó, acontece quando a mulher está nesse processo de gestação e aí o neném vai chegar, acontece um empoderamento da mulher aí. A mulher vira uma leoa. E esse conhecimento, às vezes vem pela literatura, às vezes vem natural. Então, isso que você acabou de dizer, não, mas eu sei o que é melhor para o meu filho. Isso aí, eu acho que ele vem desse empoderamento. A mulher fica uma onça. Não fala do meu menino, não. Não fala do jeito que eu estou educando ele, não. Porque isso aqui sou eu. É eu sendo mãe. Não queira ser mãe no meu lugar, não é mais ou menos assim? Com certeza desse jeito. E é o que a gente deve fazer no decorrer do crescimento da criança. Por exemplo, falando um pouquinho mais, falando como espectadora do desenvolvimento do meu filho, como leitora, como pessoa que recebeu orientações de profissionais muito bons da área. É isso que acontece nos 3 primeiros meses da criança. Muita gente fala assim, olha, não dá muito colo não, senão ele vai ficar muito mal acostumado. Ah, quando você voltar a trabalhar, não vai ter colo assim, não. E vem muito disso. Todo mundo fala isso. Ah, é a tia, é
uma amiga, ou mas na verdade, os 3 primeiros meses da criança, como você sabe, o bebê ainda não se sente uma pessoa independente da mãe. Ele acha que ainda está no ventre da mãe. Então é o momento da mãe aconchegar, é o momento de dar muito colo, de falar com ele realmente, falar para que ele possa, não só a mãe, o pai também, né? A mãe e o pai darem muito colo, muito aconchego, conversar com a criança, porque nesse momento ele está desenvolvendo a audição, a visão ainda não está tão nítida. 100%. Exatamente. É assim que ele vai conseguir reconhecer quem é o pai, quem é mãe. Quando você estiver com ele, você está 100%. Por exemplo, no momento, hoje a gente está muito ligado digitalmente, a gente quer obter informações a todo momento, mas quando a gente sentar, a mãe vai amamentar ou dar leite na mamadeira, que aquele momento seja único, porque não volta. Não Então, volta. e assim que a mãe se conecte com a criança, e isso é muito importante. Nesses 3 primeiros meses de vida da criança, esse sentir seguro. Ele ainda Agora, acha que está no ventre. agora eu vou te dizer um negócio. Essa teoria de não ficar com muito tempo com ele no colo, de não estar junto, o Josué entrou. Se o Josué estiver com você aí na tua casa, usando a mesma internet tua, a sua conexão vai ficar caindo, viu? Fica pesado. Ah, tá. Só como uma dica. Mas enfim, vamos lá. Juliana, eu ouvi essa semana um filósofo. Você está me ouvindo bem? Sim, aham. Tá. Eu vi um filósofo falando essa semana a respeito da diferença de homem e mulher. E ele falava assim, ó, que homem tem força e a mulher tem energia. Então, o homem, se ele for na feira e pegar 10 sacolas, num prazo de 1 quilômetro, ele troca essa sacola de mão 10 vezes. Porque ele não tem a energia necessária de ficar com aquilo mantido. Já a mulher carrega o filho durante o dia inteiro no braço, para cima e para baixo, e ela não troca, ela tem energia para sustentar aquilo. Então eu acho que essa teoria aí de tira do colo, não sei o que, veio de homem. Homem que fica com o neném um pouquinho, já é um peso gigante. Aham, pode ser, viu? Pode ser mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, Pode falar, fala. então, assim, quando você fala de desenvolvimento infantil, que é o assunto, a gente está indo lá na gravidez, a gente está indo lá na preparação, falando da alimentação, falando de como que você tem que cuidar dos 3 primeiros meses, essa atenção toda. Eu acho que a licença maternidade ela não é à toa, ela tem Não. o porquê, tem o foco, né? Bom seria se os homens também conseguissem ter licença, só que, claro, é uma dinâmica muito difícil de resolver por causa, vamos falar assim, a maioria hoje da força de trabalho, ela é masculina ainda, apesar da ascensão feminina, enfim, mas é uma decisão que traria grandes benefícios, você concorda? Com certeza. E essa participação do homem também é muito importante, Flávio, como você falou, é, apesar do pai não tirar essa licença, eu acho muito importante a mulher inserir o pai nos cuidados, porque muitas mulheres têm medo. Muita mulher é leoa, tem medo de inserir o pai nos cuidados com a criança. Fala assim, e aí o pai se sente inseguro, fala, eu não consigo. Eu não consigo dar um banho no bebê recém-nascido, eu não consigo trocar a fraldinha dele. Ele vai pro meu colo, ele chora, ele quer você. Mas se o homem não começar isso desde o início, ele não vai adquirir confiança para executar. Porque quando os dois começam, quando o bebê nasce, são duas pessoas que estão aprendendo, que estão assim, que não têm o costume, não têm
o conhecimento total daquilo. Então, eu acho que por mais que o homem esteja trabalhando e que é difícil, eu sei, mas quando chega do trabalho, vou segurar meu filho, vou maternar meu filho, aconchegar ele, enquanto minha esposa tira um tempinho para ela, toma um banho, ou eu vou, hoje, chega no final de semana, hoje eu vou dar um banho nele. Mesmo que seja pequenininho, os dois têm que aprender juntos. Eu acho isso tão Até, importante. até para dar uma folga, né, Juliana? Até para dar uma Até folga. para com certeza. Eu posso falar, comentar a respeito da minha primeira filha, a Fernanda. A Fernanda nasceu, ela tinha refluxo. E era uma situação muito difícil, porque a gente não sabia exatamente o que ela tinha. Então, foi uma fase que a gente morava no Paraná, e ela regurgitava e era muito, a gente assustava com aquela situação, às vezes engasgava com isso. E eu trabalhava muito, trabalhava vamos supor, das 6 da manhã e chegava em casa às 11 da noite, mais ou menos, para você entender. E quando eu chegava em casa, eu ia ficar com a Fernanda no colo para a Carolina descansar, para ela dormir. Essa era a realidade. Então foi uma fase que inclusive durou 2 anos e tanto, né? Não foi resolvido rápido. Mas a gente teve que vir do Paraná para Goiás, e aqui um médico de Goiânia descobriu que era problema com lactose. E era um Nossa. teste simples de fazer, só que, enfim, não tinha tentado para isso ainda, né? Mas o que eu quero dizer disso é, a Fernanda, eu tive muito esse acesso, esse contato. Já a Manuela, eu trabalhava mais ainda, mas a Carolina teve mais acesso com ela. Eu posso te dizer um negócio, eu tenho um problema sério comigo, em relação a trocar fralda. Eu acho que muitos homens devem ter o mesmo problema. Eu tenho um problema sério com isso. Mas, toda vez que a coisa ficou feia e precisou, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir lá e ajudar e contribuir, etc. Mas a questão de levantar de madrugada, ir lá ver, cuidar de criança com doente, fazer mamadeira, essas coisas eu acho que o homem ele precisa se envolver, sim. Agora, tem duas coisas aí que eu acho que é importante dizer. O cuidado da mãe com o filho, o que ela passa para o filho e para a filha, já nesses momentos é insubstituível. Não dá para terceirizar isso para os outros, você concorda? Concordo. É muito, muito importante, porque, como eu falei, nesses 3 primeiros meses a criança ainda acha que está dentro da mãe. Então, é muito importante esse contato, essa entrega da mãe, porque gera confiança. É aí que começa a confiança. O bebê vai se sentir confiando numa pessoa, ele vai se sentir cuidado. É, Quando você deixa, por exemplo, o bebê chorando no berço, ele não vai entender que você está deixando ele ali para ele se acalmar sozinho. Ele só vai falar assim, eu tô sozinho aqui. Ele não Fui entende. abandonado. Fui abandonado. Então, acho que não cabe isso, sabe? Acho que nesse momento é de entrega total. De entrega total da mãe para a criança. Não é fácil, eu sei que não é fácil mesmo. E a gente tem que se abdicar. Nessa fase, a gente se abdica muito de sono, de alimentação, de cuidados com nós mesmas. A gente, nessa fase que a gente aprende a colocar a criança à frente de tudo, porque ela depende incondicionalmente de Claro. nós. E eu acho isso muito necessário, porque aí vai começar a ser construído a confiança do bebê com os pais. E isso vai se desenvolver ao longo do crescimento. Nesse 1 ano de vida, é muita coisa que acontece. O bebê se desenvolve tão rápido, e isso deve ser acompanhado pelos pais. E deve ser monitorado, esse desenvolvimento motor deve ser monitorado pelos pais, pelo profissional que cuida do bebê, pelo pediatra, né? E o pai deve estimular, sabe? Eu acho importante os pais terem conhecimento do que se desenvolve em cada fase e estimular isso na criança. Por exemplo, depois dos 3 meses, dos 3 aos 5 meses, quando a criança começa a rolar de um lado para o outro,
Importante que a gente comece a apresentar nessa fase os brinquedinhos. E não precisa assim, vou comprar um brinquedo da Fisher Price. Não, coisas que você pode montar em casa. Eu não sei se você conhece a garrafa mágica, que você monta. Tem vários vídeos na internet que mostra como que monta. Você monta com glitter, pecinhas pequenas, tudo para chamar a atenção da criança. E aí você mostra para ela de um lado, do outro, para ela aprender o movimento de virar de um lado, virar do outro. E os estímulos dos pais são muito importantes para que a criança consiga. Os pais têm muito disso. Meu filho de fulano já senta sozinho, o meu não senta, tem a mesma idade. Mas será que você está estimulando? Será que você está. Vamos sentar, vamos fazer o exercício de abdominal dele, pegar na mãozinha, segurar para ele sentar sozinho. Será que você está estimulando corretamente? E outro ponto importante desse comentário é quando os pais comparam um filho com o outro. O pai tem muito disso, né? Opa! Toda criança tem um desenvolvimento único. É claro que a gente tem que perceber, acompanhar e perceber os retardos, né? Assim, se a criança não está desenvolvendo bem e tal. Claro que o pai tem que fazer isso, mas comparar não é a saída. Cada criança é única, cada criança desenvolve. Ele pode não ter uma habilidade, mas ele tem outra, desenvolveu outra. Eu vou comentar um negócio que eu fico, nesse sentido, eu não comparo com outras. Mas eu não sei se você já olhou na caderneta de criança, lá tem as curvas, certo? Uhum. E aquele trem eu fico doido com aquilo, porque lá fala o mínimo, tem a média e o máximo, certo? E aí, toda vez que nós chegamos lá, a minha preocupação é onde é que está naquele gráfico lá. Se está certo, se está dentro daquela margem lá, tá tudo bem. Agora, se ficar um pouquinho abaixo ou acima, eu já fico surtada. Eu tenho um trem errado, tem que ver o que está acontecendo. Um exemplo é a Manuela. A Manuela, aconteceu algo assim que foi um problema pra gente. E eu falo problema e você vai entender. Carolina teve ela em Goiânia, o médico pediatra, já de cara, a Carolina consultou ele porque na hora que a Manuela ia mamar, saía muito sangue. E aí a Carolina falava, ó, tem alguma coisa errada. E aí o médico falou, não, tá errado não, isso aí é normal, isso aí é o tal do colosso, eu não sei o quê. E a Carolina, eu tive que voltar para Caldas para trabalhar, e a Carolina ficou em Goiânia. E quando eu fui 3, 4 dias depois lá de novo, a Carol falou assim, a Manuela tá chorando muito, tem como você vir? E eu voltei em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, a minha filha, eu brinco que parecia uma pachuca. Você sabe o que é pachuca? Não. Não? Pachuca não é falando mal, mas pachuca é aqueles meninos bolivianos, que a mãe roda aqueles lençol assim, ó. Os meninos vão com a boca, sabe, bem magrinho e tal, pequenininho. Eu olhei a Manuela e falei, o que tá acontecendo? Essa manhã... E ela chorando. Eu falei, ela tá com fome. E aí a Carol falou assim, mas o médico disse. Eu falei, não quero nem saber de médico. Desci, fui na farmácia, comprei um leite que era para recém-nascido, sem lactose, que eu já sabia do problema da Fernanda, e levei. Você não tem noção como é que a Manuela começou a mamar? Ela mamava loucamente, porque ela estava lá quase 7 dias com fome. Nossa. Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a acompanhar a Manuela. E a Fernanda, ela é grandona, fortona, sempre foi. Até o Benjamin hoje, o Benjamin é fortão e tal, mas a Manuela é magrinha. A Manuela, você olha para ela assim, você vê que ela não vai crescer muito e nem que vai ficar muito forte. Então essa curva que eu tô te falando lá da caderneta, eu sou surtado com as medidas. E tá dentro da normalidade dela, né? Dentro da normalidade dela, tá tudo certo. Isso também com criança, né? Fala assim, comparado com ele, meu filho tá muito magrinho, o outro tá mais gordinho, meu filho tá muito mais gordinho que o outro e tal, a gente compara muito.
E aí a gente tem que voltar os olhos só pro nosso e falar assim, vamos ver se realmente tá ou não dentro da normalidade. E não comparar um com o outro, né? E na verdade, não tem nada que diz que menino gordo quer dizer que é saúde, É saudável. né? Não tem nada falando disso, é uma viagem nossa. Mas vamos lá. Aí, quando você, neném, passou lá dos 3, 6, um ano, fez um ano. Aí agora vamos falar da expectativa e realidade. Você fez todo um planejamento, você achou que o menino com um ano ia estar falando, ia estar andando, ia obedecer, você ia falar, ele ia fazer o que você estava mandando. E o que que acontece? Nada disso acontece, né? Nada disso acontece. Porque é nessa fase que ele começa a falar não, que ele entende que ele tem vontade própria, que ele não precisa obedecer à mãe, que ele não precisa dizer sim para tudo. E aí é a fase que ele fala não para tudo. Ele fala: Você quer comer? Não. Você não quer comer? Não. Aí, então, você quer isso? Você quer brincar de bola? Não. Você quer brincar disso? Não. Ele fala não pra tudo, 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 tudo. Porque é a fase que ele aprendeu a falar não, que ele tem vontade própria, que ele pode não querer fazer as coisas. Em relação a andar, é nessa fase que ele começa a querer andar, que ele começa a se movimentar, subir nas coisas, se apoiar. E aí que a gente tem que, acho que muito importante nessa fase é a gente encorajá-los, que é muito diferente de elogiar. Que elogiar, falar assim, você é lindo, você é corajoso, você consegue, você vai conseguir. A mamãe tá aqui, o papai tá aqui para você vai conseguir. Segura na mãozinha dele, vamos, é assim mesmo, vai cair, vai levantar e encorajá-lo. E acho que a gente tem que encorajar o filho em todas as situações da vida, né? E em relação a falar, como que a gente estimula a fala? Conversando com eles. Conversando Conversando. com eles. Não deixando, porque hoje muitos pais entregam o celular na mão de bebê e, e a babá. O celular é a babá do bebê, a televisão é a babá do bebê. Mas como que a gente vai conseguir estimular ele? Conversando, olhando nos olhos dele e falando assim, conversando sobre várias coisas, contando histórias. É, e é nessa fase também que a gente pode despertar o interesse deles por livros, por ler livros. Fala assim, eu queria muito que meu filho, porque eu não sou assim, eu queria muito que meu filho na vida adulta gostasse de ler, se interessasse por livros, por conhecer coisas novas. É nessa fase que a gente vai começar a estimulá-los. É ler, contar a história para ele, sentar com ele, ter um momento, sentar com ele e falar assim, filho, agora a gente vai ler historinha, a gente vai contar a história. Não precisa você ter 1 milhão de livros em casa, inventa, usa a sua criatividade, deixe ele usar a criatividade dele, deixe que ele invente também. Isso vai estimular a fala, sabe? Eu acho que esse contato de mãe, filho, pai, filho, conversando é que vai estimular a fala. E é nessa fase também que a gente não pode também. O filho fala assim, fala uma palavra errada, você vai lá, acha bonitinho, repete a palavra dele e tal. Aí ele vai achar que aquilo é Uhum. certo. E não é assim, não fala assim, fala tal jeito. Não precisa você também, ele tá aprendendo, não precisa você Corrigir, né? corrigi-lo. É Isso. só ir da maneira certa. Ele falou assim, ah, fala assim, sei lá, qualquer palavra, vamos. Eles têm muita dificuldade de falar R, por exemplo. A criança... Exatamente. Aham, fala igual cebolinha, né? Isso. Aí você repete a palavra corretamente. Filho, é isso? Aí ele repete a palavra corretamente. É assim que ele vai começar a ter uma oralidade melhor, a desenvolver a oralidade dele. E em relação ao desenvolvimento, tá? Eu acho que é muito importante, assim,
os pais pensarem o que eles querem para o filho na vida adulta. O que eles querem, quais as qualidades que eles querem para o filho na vida adulta. Ah, eu quero que meu filho seja uma pessoa segura, uma pessoa confiante em si mesmo. Então, eu tenho que desenvolver isso nele quando eles são pequenos. Tem que encorajá-los, dar muito amor. E isso a gente faz no dia a dia. Você já ouviu falar desse livro? Pais. Inverte, né? Desculpa. Pais a Maneiras dinamarquesa. É um Não, livro da Jessica Allen. É um livro fantástico. Ele fala, porque eu não sei se você sabe, mas a Dinamarca é um dos países que tem o maior IDH do mundo. Aqueles países nórdicos, né? Suécia, Noruega, enfim, são países que têm um grande desenvolvimento. E o que é mais de assustar é onde considera o povo mais feliz. E aí fizeram um estudo, e o livro fala disso. Por que que lá as crianças, né, se tornam pessoas mais resilientes, depois quando crescem conseguem ter cargos maiores em empresas, e o que a gente está conversando aqui faz todo sentido na questão de como que é a educação dinamarquesa. E o foco sempre você falou um negócio aí, de tipo assim, não corrigir o filho, que não é assim que fala, é assim. E isso chama ultimato. Você não pode dar ultimato para uma criança. Você tem que ensinar ela sem criar bloqueio. E é umas técnicas muito bacanas. Se a gente tiver tempo, eu vou falar a respeito disso aqui. E algumas técnicas que são fáceis. E a cultura nossa brasileira está perdendo muita coisa, principalmente para a questão da desestabilização familiar. Nós estamos perdendo esse conceito. Claro, dentro das famílias cristãs, que eu acho que a maioria aqui que me ouve, as casas são casas que têm momentos juntos, né? Eu tenho muito amigo adventista, inclusive o Tonico está aqui com a gente, e os adventistas têm muito essa questão de estarem juntos para receber o sol, estarem juntos para almoçar no sábado de dia, né? No domingo eles se encontram para cantar. Então eles têm muito esse momento família, um momento que traz toda a família para a sala, ou toda a família para uma sala de jantar, para todos estarem juntos. Agora, numa família tradicional, já não tem tempo mais, né? Do almoço estar junto. Já, rapaz, falar que é para orar, para comer, então é um Deus nos acuda, porque não sabe nem o que é isso. Então, e isso é muito legal, essa questão de como que essas crianças dinamarquesas conseguem ter sucesso. Vale a pena. O dia que você encontrar esse livro, compra, que você vai gostar bastante dele. Vou querer sim. Tem outro que eu quero sugerir também. Sim. Ele se chama Como Saber do que o seu filho realmente precisa. Eu não tenho ele aqui agora, que ele está emprestado, que é da Luciana Brights e Dr. Clay Brights, que ele é um neuropediatra e ela é uma educadora infantil, os dois são casados, e eles contam ao longo do livro como desenvolver habilidades nas crianças, sabe? Autoconfiança, responsabilidade. E aí, em cada capítulo do livro, ele fala as atitudes que os pais podem desenvolver ao longo da criação da criança para que seja um adulto que tenha tal característica. E eu acho muito importante isso, porque desde criança, desde pequeno, desde bebê, que a gente começa a desenvolver as habilidades dele, começa a desenvolver... Enfim. Mamãe, coloca. Obrigada, filho. Que caiu. Ah, tá, obrigada. Aí a gente começa a desenvolver as características que eles vão adquirir lá na frente. Esse livro eu acho fantástico. Cada capítulo é bem assim, assertivo, ele fala diretamente o que a gente, dando dicas do que a gente faz, o que fazer e o que não fazer, para a gente conseguir ter sucesso na criação dos nossos filhos.
Pelo menos essa é a expectativa. Agora, o que que acontece? Nesse assunto do envolvimento do pai com o filho para obter sucesso e etc., eu vou citar um exemplo aqui. Esses dias nós conhecemos um pessoal que o filho dele estuda em escola bilíngue, certo? Uhum. E dentro de casa, todo mundo só fala inglês. E o menino, desde quando nasceu, vamos falar assim, a família só fala inglês com ele. O contato que ele tem em português é com os amigos, é na rua. E aí, o que que acontece? Dentro de casa, o que ele pede, ó, eu quero isso, ó, me leva para brincar, tudo é inglês. Ele nunca foi numa escola de inglês, mas ele fala inglês perfeitamente, que é o que o pai e a mãe acabou ensinando dentro de casa. Ah, isso acontece lá fora, no exterior? Não, é aqui dentro do Brasil. Então foi uma opção do casal de já fazer essa criança crescer falando já duas línguas. Eu faço Libras e a minha professora de Libras, ela fala que ela educou o filho dela a aprender primeiro Libras. Então o menino não, ele é ouvinte, ele não é surdo e ele fala Libras perfeitamente. E ela fala, eu alfabetizei ele em Libras. Quando eu fui alfabetizar em português já estava tudo pronto. Foi E fácil. e eu já vi muitas mães fazendo isso mesmo, porque antes da mesma criança saber a falar, a ter a habilidade da oralidade, ensinam Libras em palavras fáceis, mesmo para saber o que a criança quer na resposta, sabe? Porque aprender a falar é mais difícil do que Fazer você gestos. fazer Uhum. gestos. E aí a criança começa a desenvolver a linguagem em Libras antes da oralidade propriamente dita. Nossa, isso é muito interessante. Eu acho isso muito interessante. E isso leva a um adulto que vai ter um ganho muito grande na vida, né? Na verdade, se a gente falasse de uma. Se a gente fosse tratar como uma competição, você acaba fazendo seu filho sair na frente, né? Porque É. ele acaba nessa parte ainda da infância, já tendo algumas coisas, algumas características que vai auxiliar ele muito, em muitos aspectos. A Rosângela vai estar participando de uma live com a gente em janeiro. Ela viajou, vai estar fora. Mas em janeiro ela vai estar com a gente aqui, é uma pessoa fantástica e ela é expert nessa questão de Libras. Esse mundo do surdo me chama muita atenção. E quando eu tiver, vou te marcar no convite para você participar e estar com ela, aprender, para a gente aprender junto com ela, né? Com Mas vamos certeza. lá. Que mais você quer falar de desenvolvimento de criança? Bom, eu quero falar agora também o desenvolvimento da religiosidade da criança, da espiritualidade, assim. Nós começamos, eu e Josué, a orar com o Miguel quando ele estava na barriga, sabe? Pedindo a Deus pela saúde dele e tal. E desde então a gente sempre ora com ele e ensina ele a orar. E hoje ele já ora É ele que sozinho. ora. No tempo que ele quer, ele fala. É claro que é na linguagem simples e tal, mas ele já começa. E eu acho isso tão interessante a criança já crescer num lar em que é comum se agradecer pelo que tem. Quando for pedir a Deus, sabe? E tudo ele faz desse modo, sabe? Isso é muito Papai do bonito. céu, obrigado pelo dia de hoje. Papai do céu, eu quero isso, eu quero aquilo. E é muito lindo você ver o desenvolvimento do seu filho crescendo para esse caminho, sabe? Porque todo mãe cristão quer ver o desenvolvimento Claro, claro. desse sentido 100%, né? Eu tenho uma historinha para contar disso. Esses dias a minha filha estava com a dor na barriga. Era uma dor, uma dor, uma dor, e depois a gente viu ela pegou uma infecção intestinal. Mas enquanto a gente descobria isso, ela só falava, minha barriga dói. E minha barriga dói, minha barriga dói. E era no meio da noite, eu falei, filha, vai orar.
hora que Papai do Céu vai te ajudar. E minha filha tem 4 anos, fez agora em novembro. Vai lá orar. E assim, a gente ensinou ela a orar também, mas a minha filha de 11 anos ensinou ela a orar o Pai Nosso todo e a gente não sabia disso. E Gracinha. aí ela tá lá no quarto, lá deitada, ela fez 4 anos agora em novembro. Aí ela tá lá no quarto deitada e a gente no nosso. E falando, ó, amanhã de manhã a gente vai ao médico, vai lá. A gente olhou, não tinha febre, não tinha nada. Falei, vai lá que essa dorzinha vai passar. De repente, a gente começou a ouvir Papai do Céu e tal. E ela foi orando o Pai Nosso que estás no céu. E foi orando, orando. E eu e a Carolina deitados no nosso quarto, a gente falou, Carolina, olha como que as coisas funcionam. E ela terminou a oração e dormiu. E no outro dia a gente foi ver o que é que estava acontecendo, era no meio da madrugada. Mas o que eu quero dizer, e isso é bíblico, né, Juliana? Ensina o bom caminho, que ele nunca mais se desviará dele, não é isso? Com certeza. Com Isso é certeza. muito bonito. Quando a gente Parabéns. pensa. Obrigada, parabéns a você também. Quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a gente não pode pensar só em desenvolvimento motor, desenvolvimento das qualidades, da personalidade da criança. A gente, a gente também tem que pensar em que ser humano, espiritualmente falando, a gente quer que o Que nosso a gente filho está seja. gerando. Exatamente. Isso é tudo. É E, fantástico. aham, com Vamos certeza. lá. Posso falar a respeito do negócio aqui dinamarquês? Posso dar uma Pode. dica? Posso? Então vamos lá. Eu vou resumir muito breve, para não dar spoiler do livro, senão vocês vão ficar bravos comigo aí, que eu tô contando o livro, mas não tô contando não. Mas assim, ó, eu acho que, se eu não estou enganado, parent enfim, eu não sei falar nem se é inglês, mas é só como sigla, certo? Uhum. P-A-R-E-N-T. Cada uma dessas letras significa alguma coisa. Então o P vem de play. Play, para criança, no caso aqui, eles querem dizer brinca com seus filhos, joga com ele. E isso coloca ele para brincar com outras crianças. A Uhum. briga por um brinquedo, a briga por causa de alguma atividade, ela é valiosíssima, porque ela causa resiliência, causa respeito, limite. Então, Com assim, certeza. o P vem de play, coloca para brincar, brinca junto, vai lá, participa. Isso é o que os dinamarqueses fazem. O A, autenticidade. Você falou a respeito disso. Ensinar sobre os sentimentos. Deixar a criança sentir. Você está sentindo raiva? Vai lá e sente raiva mesmo. É Uhum. isso aí, não, entendeu? Ensinar eles a reconhecer esses sentimentos. Isso tem que ficar muito claro para a criança. O R vem de reenquadramento. Eles têm um costume que é de mostrar para a criança, desde pequeno, mostrar para ela as visões diferentes. Vou dar um exemplo. Você precisa comer, isso eu acho que toda mãe faz aqui, né? Lá na África as crianças estão passando fome. Ou seja, é um reenquadramento daquela situação. Então, aquilo que acontece mostra várias versões, vários ângulos daquela situação, para a criança ter esse raciocínio, né? De várias maneiras, da mesma situação, ela ter noção que precisa analisar de outras maneiras. Depois, empatia. Você tem que ensinar a criança a ter empatia. Empatia com os velhinhos, empatia. Tá na rua, tem uma pessoa pedindo dinheiro, não é ensinar ela a ter medo. Olha lá o homem do saco. Aquele homem lá é o homem do saco. Cuidado, ele Não, não é isso. É ensinar a ter empatia. Aquela pessoa está passando dificuldade, aquela pessoa vive assim, nós temos que ajudar ela, e eles fazem nesse formato. Depois, nada de ultimato. Então, do parent, o N lá é nada de ultimato. A gente falou disso aqui também, que é você ensinar a criança a ter autocontrole. Então, a criança tem birra, a criança está sendo birrenta, dando aquele trabalho, aquele negócio, você vai apanhar, vou te quebrar no cinto, que é o costume nosso, certo? Eles fazem diferente. Eles não dão ultimato para a criança.
Eles vão fazer ela, reenquadrar ela para ela ter visões diferentes, fazem tudo para não chegar nas vias de fato, né? Que é uma varada boa, que inclusive é bíblico, é bom dar uma varada. Mas vamos lá. É. Depois, eles terminam o parent com a letra T, que é o tempo junto. E aí surge uma palavra que ela é dinamarquesa e não tem tradução, que é Hygge, hug, como se fosse rig, né? Uma coisa nesse sentido, a pronúncia, você me desculpa. Então, o que é essa palavra e o tempo junto? Eles marcam uma vez por semana, e é um costume deles. Uma vez por semana é o momento desse rig aí. E isso, esse período que eles fazem isso, seja numa tarde de domingo, seja no sábado à noite, é um momento que a família ela perde a figura pai e o filho, eles passam a ser amigos durante esse tempo. Então, nesse tempo é a hora de tirar dúvida, de aconselhamento, de risada, de jogos. É um espaço aberto para dar risada. É um espaço que não existe pergunta boba. Você tem que saber, e é eu, o pai, que vou te ensinar. Vou te explicar o que é que você quer saber, sem crítica. Não é hora de falar mal de ninguém, nem de fofocar, de conversar, conversa perdida. Então, esse momento, de tudo que eu falei, do P, do A, do R, do E, do N, o hug é a diferenciação das famílias dinamarquesas. Não se encontra esse momento em quase lugar nenhum no mundo. E está se perdendo isso hoje em Total. dia, porque o mundo digital tem seus benefícios, o acesso, o fato, a informação, mas também hoje as pessoas estão se prendendo muito a isso. E a gente tá vendo pais totalmente desligados à interação com os filhos, sabe? Então, ter esses momentos juntos são muito importantes. E o filho ter a figura materna, a figura paterna como, assim, pessoas em que eles podem confiar, pessoas, assim, amigos mesmo. Por que não? Pai e mãe não pode ser amigo da criança? Por que não? Claro. Filho não pode confiar no pai e na mãe. Antes, não é muito melhor a gente criar uma relação que seja de amigável, de cumplicidade, em que o filho, ao invés de procurar resposta de uma dúvida na rua, ele procura em casa. Ele vai perguntar para o pai ou para a mãe. E eu acho que isso é muito importante no crescimento e desenvolvimento da criança. Show de bola. Essa questão, né? Essa participação dos pais na vida da criança. Envolvimento, né? Exatamente. Esse Nós não tivemos filhos, jogamos no mundo e larga para lá. Você tem a obrigação de acompanhar, de ver o desenvolvimento dele, de ver se ele tem alguma característica que precisa ser melhorada, de ver você é pai e mãe. A obrigação sua na verdade, eu acho que todo pai ele pensa isso. Eu quero que meus filhos tenham sucesso. E isso eu estou falando de uma família que é bem estruturada, né? Infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos lares. Infelizmente, a partir do momento que as casas perderam Cristo, né? Vamos pôr assim, é uma família totalmente desestruturada, é uma família que não vai ter tempo para isso, e as pessoas vão buscar isso na internet, vão achar quem vai dar esse conhecimento, mas é um conhecimento sujo, é um conhecimento que não agrega, não é mesmo? Não tem valor, né? Não tem. Juliana, nós estamos nos nossos últimos 5 minutos. E eu não falei, eu ia falar isso no início, mas diz pra gente, o pessoal que está nos ouvindo aí, que quiser acompanhar, eu tenho certeza que você tem muito material disso, deve postar muita coisa sobre isso. Qual que é o seu Instagram? É Ju_Porto, na verdade, underline, Não, Ju, underline, isso. Porto, underline. Show de bola. E você tem LinkedIn? Tenho, E qual Juliana, que é? Juliana Porto. Juliana Porto. Então, eu sempre comento isso porque o pessoal depois fica perguntando, eu queria achar essa pessoa no LinkedIn, cadê ela e tal. Eu sempre pergunto, apesar de a gente estar no Instagram, esse vídeo vai para o YouTube.
Então, ele fica lá perpetuamente, né? E aqui só dura 24 horas. Então é É, bacana falar disso. Eu quero novamente te agradecer. Esse assunto é um assunto tão rico. Daria para a gente vasto, falar dá pra falar horas muita e coisa. horas sobre isso. E, claro, não existe receita de bolo, tô certo? Não. Eu acho que a única, é, o que de mais importante a gente pode, de tudo que a gente falou, que a gente pode enaltecer é educação com amor. Eu Com acredito muito amor. nisso, que a gente pode educar com amor. Oh, meu bem. Que a gente pode educar com amor, que a gente pode educar com respeito a criança. Porque criança é um ser, e a gente é um ser humano, sabe? É ser humano. Exatamente. E a gente pode, eu acredito muito que a gente não deve tratá-los como meros seres que vieram ao mundo há pouco tempo, são seres humanos que merecem respeito e amor no seu desenvolvimento, para que ele possa crescer com saúde, não só saúde física, saúde emocional. Emocional. É verdade. Na verdade, esse é o completo de tudo, né? Então, assim, eu acho que ele machucou o dedo. Então, assim, Juliana, Deus abençoe você, o Josué, o Miguel, que o Senhor dê muita saúde para ele e que as expectativas não sejam frustradas. Pelo contrário, que quando a gente faz expectativa com o Senhor, Ele trabalha na nossa vida, Ele direciona para que ela se torne realidade. E assim eu Amém. posso dizer para você que o Senhor abençoe, que chuva de bênçãos cai sobre a cabeça tua e sobre a sua família. Amém? Amém. Obrigada, Flávio. Deus Muito obrigada. abençoe. Deus Estou muito abençoe a sua contente. família, viu? Amém, Parabéns amém. pelo seu trabalho. Oh, estamos juntos, estamos começando. Devagarzinho vai crescendo. Fica com Deus. Um abraço Deus a também. todos. Melhoras pro Tchau. Miguel aí.